dentro desses sintomas e desse quadro clínico todo que o paciente com baixa de testosterona pode ter, o andrologista tem que estar muito atento no paciente que apresenta sintomas de depressão. O paciente que apresenta sintomas de depressão, ele pode muitas vezes ter esses sintomas apenas por uma testosterona muito baixa. E esse paciente apresenta um humor apático. O paciente se sente pouco interessado pelas atividades do dia a dia, pouco interessado por aquilo que despertava prazer e interesse antes, e isso pode então se confundir com o diagnóstico de depressão. Aqui no consultório a gente já atendeu pacientes que vinham tratando por depressão há muito tempo e que quando iniciaram reposição de testosterona isso melhorou, mas atenção, o contrário pode acontecer também. A gente tem que tomar o cuidado de não achar que tudo que está acontecendo, todos os sintomas que estão sendo apresentados acontecem em função de uma testosterona de baixa, quando isso pode na realidade confundir com um quadro de depressão e pode sim precisar de auxílio de um colega psiquiatra ou psicólogo na avaliação desse paciente. É importantíssimo deixar essa mensagem para vocês aqui. Agora vamos falar um pouquinho como que a gente faz o tratamento ou como que a gente pode fazer o tratamento desse paciente que tem sintoma e que tem uma testosterona baixa nos seus exames de sangue. Bem, a primeira coisa que a gente deve dizer aqui é que esse tratamento é um tratamento de longo prazo e que isso é uma parceria que o paciente vai ter com o médico durante muito tempo. Não adianta falar que a gente vai fazer uma reposição hormonal por um período curto de tempo, porque se a gente parar a reposição, a testosterona vai cair novamente. Então o tratamento, ele não é a cura do problema, ele está apenas resolvendo o problema inicial, que é o nível baixo de hormônio. Não existe nenhum tratamento que vá fazer com que a sua testosterona recupere níveis normais, a não ser que você seja um paciente obeso, que essa baixa de testosterona tenha acontecido em função da obesidade, porque nesse caso, se o paciente conseguir perder peso de maneira significativa, ele pode muitas vezes restaurar um nível adequado de testosterona. Se não for esse o seu caso, o tratamento não vai fazer com que o seu corpo volte a produzir testosterona novamente. Ele vai apenas te dar uma reposição de testosterona para que esses sintomas melhorem. Aliás, é importante isso, porque muitas pessoas acreditam que tem alimentos milagrosos ou algumas vitaminas, alguns suplementos milagrosos que vão fazer com que você volte a produzir testosterona como antes. Não existe nenhum tratamento natural com eficiência comprovada. Existem sim algumas vitaminas, alguns nutrientes, alguns antioxidantes que podem potencializar o efeito da testosterona que você já produz, ou que às vezes a gente pode até usar de maneira coadjuvante, associado à reposição de testosterona, para potencializar esse efeito. Isso sim, mas achar que sozinho, sem medicação, isso vai se resolver é um engano e essa promessa muitas vezes é vendida por aí. Então, vamos ao que a maioria das pessoas querem saber, que é de fato como fazer a reposição hormonal. Bom, a reposição hormonal pode ser feita por vias diferentes. Existe a testosterona por via oral, que não está liberada, a gente não tem essa forma de tratamento disponível de maneira segura no Brasil. Existe já a cápsula para reposição de testosterona nos Estados Unidos, por exemplo, mas isso ainda não chegou aqui no Brasil. As formas orais que a gente tem aqui no Brasil são formulações associadas a efeitos colaterais importantes, especialmente no fígado, e portanto não são recomendadas. Aqui no Brasil a gente tem como principal opção os géis de testosterona ou a testosterona injetável. Os géis de testosterona eles podem ser manipulados ou a gente tem também formulações comerciais disponíveis como essa que eu mostro aqui para vocês, que é o androgel. Essa é a única formulação comercial disponível nas farmácias, isso é vendido com receita e claro que a gente precisa orientar o paciente sobre a quantidade que vai ser utilizada. O paciente que vai fazer reposição com gel, ele tem inúmeras vantagens do ponto de vista de segurança, então é um processo seguro, com baixíssimo risco de eventos colaterais, mas ele precisa ter disciplina de usar o gel diariamente, porque a ação do gel é muito curta. Se o paciente ficar 1 dia, 2 dias sem usar, o nível de testosterona já vai cair e aí o tratamento perde o sentido completamente. Outra forma de reposição bastante utilizada são os injetáveis. E daí a gente tem os injetáveis de curta duração, que são aqueles que a maioria dos homens já ouviu falar, especialmente os homens que frequentam academia, Deposteron, Durateston e por aí vai. Então são injeções que são tomadas em geral a cada 15 dias, esse período pode ser um pouco mais curto ou um pouco mais longo a depender de cada paciente. Ele vai proporcionar uma subida muito rápida dos níveis de testosterona, vai propiciar uma recuperação dos sintomas também de maneira relativamente rápida, porém ele está associado a picos e vales, ou seja, a testosterona sobe muito e desce muito, a gente precisa tomar cuidado com isso do ponto de vista de efeito colateral. E quais são os principais efeitos colaterais quando a gente não faz um acompanhamento adequado? Quando acontece, por exemplo, do paciente que vai fazer uma reposição com um profissional que não é adequado, que não é capacitado para isso. Bom, a gente pode ter aumento exagerado dos glóbulos vermelhos no sangue, a policitemia, e esse paciente vai ficar com o sangue muito espesso, isso pode causar um risco de trombose. A gente viu recentemente fisiculturistas, por exemplo, que chegaram a falecer em função de tromboembolia por causa do excesso de uso de anabolizantes, né? Especialmente
outros anabolizantes além da testosterona. Então aqui a gente está falando de uma situação que é uma situação de saúde, onde a gente está falando de reposição hormonal. Mas esses mesmos princípios, muitas vezes, eles são desvirtuados e usados de maneira errada no paciente que só quer ganhar muita massa de maneira desproporcional e que vai fazer abuso de todo tipo de anabolizantes além da testosterona, né? Outros anabolizantes sintéticos. E aí esse paciente pode ter diversos efeitos colaterais. Mesmo no paciente que faz uso somente da testosterona, se ele fizer isso de maneira exagerada, sem acompanhamento médico, ele também pode ter esses efeitos colaterais. Então eu comentei com vocês da policitemia, mas ele também pode ter sobrecarga dos rins, ele pode ter efeitos hepáticos importantes, desenvolvimento de câncer em algumas vezes. Então são efeitos que podem ser muito severos. A testosterona em excesso pode sobrecarregar o coração. O paciente que é um pouco mais velho, por exemplo, e que tem muitas vezes já algum grau de insuficiência cardíaca, a gente pede sempre o respaldo do colega cardiologista que acompanha esse paciente antes de iniciar uma reposição de testosterona, porque eu posso sobrecarregar o coração desse paciente também. Portanto, a reposição hormonal ela é fantástica, ela vai aumentar a performance, ela vai aumentar a força muscular, ela vai aumentar a disposição sexual, melhorar o humor, ela traz uma série de benefícios, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira adequada, com acompanhamento médico de um médico especialista no assunto, e esse acompanhamento deve acontecer durante todo o tratamento. Bom, eu vinha dizendo para vocês que a gente tem então, como opção muito frequente aqui no Brasil, o tratamento com testosterona injetável. Eu dei as opções do tratamento de curta duração, mas a gente também tem os tratamentos injetáveis de longa duração, como é o caso do undesilato. Então, um desilato de testosterona, a gente vai usar ele de maneira trimestral. É claro que esse intervalo de 3 meses, de novo, vai variar de paciente para paciente, o tratamento tem que ser muito individualizado, mas em geral ele vai ter uma duração, a gente vai fazer um depósito, né, uma injeção intramuscular, vai ocorrer um depósito de testosterona, isso vai sendo absorvido ao longo do tempo, então vai ter uma duração média de 3 meses. É uma opção que dá um conforto maior, porque o paciente só vai se preocupar com isso a cada 3 meses, mas também os níveis de testosterona eles vão ser elevados de uma maneira um pouco mais gradual, mas o importante é dizer que ele se mantém bastante estável, então é isso que a gente busca. Um tratamento que traga ao paciente a possibilidade de manter esses níveis de testosterona estáveis no sangue, sem tanta flutuação, porque isso é o que acontece no nosso organismo habitualmente. A gente tem que sempre buscar o tratamento que traga uma solução mais próxima do fisiológico. A injeção intramuscular, vou mostrar uma caixinha, né, de opção aqui para vocês, existem várias marcas, então no caso do injetável existem várias opções comerciais diferentes, com laboratórios diferentes inclusive, todos eles com uma eficácia bastante boa, são medicações que já foram testadas amplamente a nível de pesquisa e já estão há algum tempo no mercado, então a gente tem bastante segurança no manejo desse tipo de medicação. Então a gente acaba também indicando essa possibilidade. De forma que a via de reposição é gel, é testosterona de curta duração, é testosterona de longa duração. Isso vai depender muito de uma conversa do médico com o paciente para que a gente possa propor um tratamento individualizado e que melhore os níveis, melhore as queixas do paciente e ao mesmo tempo o paciente consiga manter esse tratamento no longo prazo, porque isso é mais importante. Então, pessoal, se vocês sentem sintomas de baixa de testosterona, se você tem dúvida se a sua testosterona está em nível normal, se você é um paciente que passou dos 40, 50, que tem hipertensão, que tem um pouco de sobrepeso, eu já expliquei que isso pode estar associado à baixa de testosterona. Ou seja, se você tem essa curiosidade, essa dúvida, essa preocupação, procure marcar uma consulta com um médico andrologista, tire as suas dúvidas, corra atrás de melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço.